Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live, que hoje tem um nome especial. A gente retorna com a Toca do Coelho de la Páscoa. Tem o consultório cheio em até 6 meses, interpretando sonhos dos seus clientes. Eu sou a Débora Coelho. Eu sou o Leonardo de la Páscoa. E hoje, então, na nossa live, né, por que interpretar sonhos fideliza clientes? A gente vai olhar de lupa, de pertinho, para uma questão que é importante, acontece no nosso consultório, e que a gente tem que parar e avaliar o que está acontecendo, né, que é a dificuldade de fidelizar, a fidelização. Então, a gente primeiro vai conversar um pouco sobre fidelização, e aí depois a gente chega ali no ponto que é por que interpretar os sonhos favoreceria esse movimento de vínculo, de aprofundamento, né, de relacionamento, então, que a gente está dizendo com a fidelização. Eu seria até mais assertivo, porque a interpretação dos sonhos favorece, fideliza os clientes, porque é isso que acontece. Se você trabalha com a interpretação dos sonhos, se você quer saber por que fideliza, fica aqui com a gente que você logo você vai ter a resposta. Perde não, daqui a pouco vem, né? Então, um dos pontos que a gente vai olhar de lupa é uma das imagens de insegurança. Por exemplo, quem já viveu uma situação de atender um paciente, imaginar que a sessão transcorreu bem, de que haverá um retorno e não ter a segunda sessão. E eu acho que é importante, ao invés de ficar fazendo autocrítica, julgamentos, procurando erro, entender que isto é uma oportunidade para olhar o que está acontecendo na tua comunicação, por exemplo, na primeira sessão. Certo? Então, o que eu quero pedir para vocês antes de continuar e explicar direitinho o que é fidelizar? Eu quero pedir para vocês compartilharem o nosso material, marquem o nome de uma amiga, de um amigo que também está interessado, está precisando escutar. Então, chama aí o pessoal, nos siga na descrição dessa live, na bio, está na bio também, do Instagram, tem ali o link, como você se inscreve no nosso grupo do Telegram. Nosso e aí, nosso canal, exato, desculpa. E aí, como é que vocês vão fazer para ter mais informações e saber mais sobre as nossas lives, porque ali a gente entrega um resumo, a gente passa sacadas, insights, então a gente segue conversando contigo. Inclusive, o resumo dessa live vai estar exclusivamente para o pessoal que estiver inscrito no canal do Telegram amanhã de manhã, né? Às 10 horas da manhã, não é isso? Mais ou menos o horário que tu libera o resumo, né? Então, se inscreva aí, faça a sua parte que a gente vai fazer a nossa. A gente vai estar aqui 3 vezes por semana falando sobre interpretação dos sonhos, sobre como captar clientes, como chamar atenção para uma audiência, construir uma audiência, atrair e captar novos clientes, né? E também como a gestão do consultório, né? Como é que você vai falar sobre finanças, vai lidar com as finanças. Tudo isso, todas as semanas, a gente vai estar compartilhando com você. Exatamente. Então, eu vou citar 3 situações que podem gerar insegurança, autocrítica, que eu falei, o julgamento, né? Vamos direto para o ponto. Exato. Como eu havia dito, atendemos o paciente na primeira sessão e ele não retorna mais para o consultório. Segunda sessão. Depois de um tempo, o paciente abandona o tratamento e a gente não entende bem o porquê. E terceira situação, o paciente que desmarca com frequência. São 3 situações importantes e a gente vai olhar para cada uma delas. Então, o primeiro ponto é esse. Trabalhar contigo para não ficar na tua autoanálise só fazendo críticas e usar uma estratégia para mudar essa situação.
Então, o nosso convite, né, Léo, é que tu possa sair da queixa e ir para ação. Vamos pensar, né? Uma ação que é diferente de atuação. Óbvio. Que psicólogo tem pavor, né? É isso. Né? Vamos ser ativos, propositivos, vamos resolver o problema. Quando a gente pensa no paciente que desmarca com frequência, tem um recado evidente que ele está nos dando. Então, a gente tem que falar sobre aquilo que está sendo atuado. Né? Não foi à toa que o Leonardo falou em atuação. O paciente está atuando. Então, é o momento da gente chegar e falar o que está acontecendo, que tu percebes uma mudança na frequência, o que isso está indicando, até, por vezes, ajudar o paciente a terminar, né, o vínculo, às vezes pacientes de anos, ou entender que naquele momento ele não está realmente confiando e se aplicando, né, colocando a sua parte saudável para trabalhar e fazer aliança terapêutica. Às vezes eles vêm e não querem mudar nada, Exato. Né? Querem manter o status quo. Me lembro muito bem de uma frase, início de sessão, que uma paciente me disse: eu só não quero falar da minha infância. Da minha infância eu já falei, eu não quero voltar para lá, não quero. Então, pense que também a resistência, né, ela funciona a serviço. Então, pare, chame esse paciente e vai investigar o que essa falha, né, na frequência está indicando. Segundo ponto, o paciente que abandona o tratamento, a gente não entende por quê. Por vezes, o que ele recebeu é suficiente. E ele não quer mexer mais, ele não quer seguir. Talvez o desejo de seguimento, o tratamento seja teu, não do paciente. Então, era um paciente para psicoterapia breve, por exemplo? Sim, exatamente. Interessante. Exatamente. Interessante. Quando a gente traça objetivos dentro de uma avaliação inicial, isso é importante para entender por quanto tempo a pessoa vai estar ali em tratamento. E sempre, que aí é um dos pontos que eu vou falar, ter clareza no contrato. Né? E sacar que aquela pessoa, por exemplo, se beneficiaria mais, aderiria mais a uma psicoterapia breve. Né? Que situações de autoconhecimento e que tu percebes que a pessoa tem uma inclinação para demorar mais em si, se autoconhecendo, aí sim, é um outro processo. Pode ser mais longo. Tem pacientes que não gostam de psicoterapia, mas às vezes precisam, né? Então, tem uma que é desde 2011, né? Eu atendia numa clínica, lembra que eu atendia numa clínica? Eu atendia numa clínica na época, quando ela começou comigo, e até hoje ela está comigo, passou por todas as variações de valor, de preço e tudo mais, e continua até hoje. Mas ela vem, ela fica um tempo, depois vai embora. E quando precisa de novo, e ela precisa, né? Ela tem indicação para seguir se tratando, mas ela não quer. Né? A gente vai fazer o quê? Vou botar uma arma na cabeça dela? Não, a gente avisa, a gente fala e tal. Então, eu já sei que ela voltou, já está melhor. Daqui a pouco, a gente já vai caminhando a alta dela. Ela não vai nem querer vir espaçadamente, a cada 15 dias, ou quem sabe até um pouco mais espaçado e tal, para algumas sessões de controle. Então, ela vai, depois de um tempo, ficar sozinha, tentar um pouco sozinha, alguns problemas vão voltar, ou quando tiver outros problemas da vida novos que vão deixar ela em xeque, ela vai procurar de novo, né? E assim vamos indo. A gente até ri disso hoje em dia, dessa repetição do comportamento. Ela já foi e voltou umas 3 ou 4 vezes. Então, essa flexibilidade também é interessante para a gente poder compreender o que está acontecendo. Então, é isso. Não te julga e pensa. Eu tive uma situação, né, no consultório, em que trabalhamos um tempo X e o tema, né, dessa moça era a relação com a mãe, né, de reconciliação com essa mãe, de encontrar
partes valiosas nessa mãe, depois de muito tempo de afastamento, de briga, enfim. E ela teve uma situação X no relacionamento que ela foi abandonada. O que aconteceu? Ela abandonou a terapia. Foi a reação dela. Bom, agora, né, que foi a compreensão que eu fiz. Alguém me deixou e eu preciso deixar alguém. Pois é. E aquilo foi terapêutico para ela. Aquilo foi terapêutico para ela, porque ela tinha muito temor de brigar, todo o processo com a mãe, né? Então ela não levantava a voz, não dizia o que ela queria. E aí comigo ela fez esse momento e foi embora. E eu aposto, né, Débora, que a maioria do pessoal que está nos assistindo e vai nos assistir depois também, não perguntam sobre os sonhos dos pacientes. Não investigam, mesmo depois que algumas situações já passaram. Né? E daí, como é que tu estava dormindo? E tu sonhou naquele período? Tu teve algum sonho que te chamou a atenção? Né? Porque com essa paciente, por exemplo, eu perguntei esse tipo de coisa, né? E apareceu um sonho riquíssimo, que dava para ela, sem ela se dar conta, a indicação do que ela tinha que fazer. Como é que ela tinha que resolver uma determinada situação. Esses sonhos, assim, que entregam, né, uma resolução, eles são tão... E às vezes a gente nem se dá conta, a gente faz o que o sonho está indicando de um jeito inconsciente ou parcialmente consciente. Né? É bem interessante isso. Então, essas três situações que põem em xeque como a gente fideliza, pensem, então, que o paciente que abandona o tratamento, o paciente que desmarca com frequência, é um campo de estratégia que tu tens que usar. Agora, atendemos o cliente na primeira sessão e ele não retorna mais para o consultório. Aí eu acho que a gente pode parar, né, e conversar um pouquinho mais sobre essa situação. Por quê? Porque ela pode indicar algum detalhe que tu podes ajustar, uma melhoria que tu podes fazer no teu atendimento, no teu consultório. Tu pode passar, por exemplo, por um acolhimento que se torna evidente na maneira como tu prestas atenção, como tu escutas, como tu incentivas, né, com que a pessoa, caso ela precise, para que ela fale. O acolhimento que começa, gente, já no contato do telefone. Então, aí eu acho que a gente chega num detalhe importante que é profissionalização. Para que o paciente entenda tudo que ele está recebendo. Né? E começa por exemplo, pelo envio do WhatsApp, que a gente já está aqui em várias lives dando, né, uma dica de ouro. Que dica de ouro é essa? O contato que você faz, um texto curto e chuto, né? Pense lá na tendência das redes sociais como Instagram, curtinho, apresentação, como funciona a terapia, né? É o básico, tá, gente? Tipo, semanal, 2 vezes por semana, não 50 minutos, 60 minutos. Na hora. Não deixe para escrever faça na um textinho. E qual é o teu valor? Um textinho, tá? Com isso. Apresentação, como funciona a psicoterapia e o seu valor. Já tá ali guardadinho. Se conseguir falar sobre os benefícios do seu trabalho, melhor ainda, que resultado do seu trabalho o cliente vai ter ao fazer terapia com você, melhor ainda. Se você não sabe, é um bom ponto para investigar. Né? Que resultados seus clientes, seus pacientes têm com você? Elenque lá. E pense em como você pode, já na primeira sessão, e durante as sessões, investigar como o seu cliente está dormindo, como é que ele está sonhando, que tipo de sonhos ele tem, para você, através dos personagens do sonho, através dos ambientes dos sonhos, você saber sobre a estrutura mental do seu paciente. Ele vai dar de bandeja para você. Você vai ter um universo, você vai ter uma história, você vai ter universos. E se você investigar esses universos, eles se repetem, eles têm padrões. O Jung foi muito hábil em construir essas repetições, né, em sequências, e sonhos em sequências, e produções artísticas em sequência, para poder depois ver
a presença de padrões. Exatamente. Se a gente vai no Museu de Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro, lá no Engenho de Dentro, a gente tem uma ideia de como é que isso pode ser organizado pelo trabalho da Anísia da Silveira, que ela fez com os pacientes graves. Né? E com os sonhos também é assim. Né? E ele começou se interessando por essa repetição dos sonhos. Exato, ou até a repetição que enuncia, né, Léo, que aquilo que tu está associando, imaginando, realmente se confirma na vida mental do paciente. Isso é muito. E o que é mais legal é que, assim, ele pode não ter sonhos recorrentes ou sonhos repetitivos, mas ele, nos seus sonhos, ele vai ter conflitos recorrentes. A história vai ser diferente, as imagens vão ser outras, mas os conflitos vão ser semelhantes. Né? E essas temáticas elas vão ser reapresentadas. E vai ser muito rico trabalhar isso, porque quando a pessoa começa a sonhar com algo, com algum conteúdo, é porque o conteúdo está presente na vida dela. Aí fica difícil ignorar. Fica difícil. E aí você pode também selecionar aqueles pacientes que estão comprometidos com o processo, que querem seguir, ou aqueles que estão, enfim... Sim, não estão motivados. E não estão motivados para... Momento. Uma coisa é resistência, outra coisa é eu querer mudar, outra coisa é eu querer pegar o timão do barco da minha vida, pegar o volante do carro, né, da minha jornada e tal. E isso envolve desacomodar situações, né, envolve sair de lugares comuns. Né? A gente está aqui para acalmar os corações angustiados e chacoalhar a vida dos acomodados. Né? Essa é a nossa função no mundo. Pois bem, falando aqui na toca do Coelho de la Páscoa, a gente encontra aí estímulo para todos. Bueno, então, profissionalização, enviar esse primeiro contato, explicar quando o paciente chega, né? Como funciona a terapia de novo, que benefícios ele pode colher e apresentar um contrato claro. Isso aí é muito importante, tá, gente? Para que a pessoa, então, para que ela saia dessa sessão, não só mais aliviada, menos ansiosa, com expectativa de melhora, né, que é o que a gente deseja, enfim, trabalha para isso, mas que ela possa sair dali tendo uma percepção positiva. Eu fui bem tratado, bem tratada, eu fui escutada, e eu sei o que vai acontecer. Não inclusive a ideia de ser um processo com início, meio e fim. A gente sabe disso, né? Só que a pessoa que está nos procurando não sabe. E é importante esclarecer. Que ela saia dessa primeira sessão com a ideia de como vai acontecer, os benefícios, né? E também a ideia de como isso vai funcionar na vida prática dela, que horário ela tem que ir, que dia da semana, como é o pagamento, que dia é o pagamento. É um contrato redondinho, então. E você vai prestar atenção em vários aspectos, inclusive os não verbais. Você vai prestar atenção como é que ela entra, você vai prestar atenção qual é o padrão que ela repete nas entradas, nas saídas, no meio das sessões. Você vai prestar atenção no que ela diz, as primeiras frases que ela diz, as primeiras frases que ela vai dizer nas consultas é o mais importante, digamos assim, o suco, né, o umbigo da sessão. Sabe, Léo, eu tive uma paciente que teve uma fidelização bem interessante. Ela ficou 10 anos em processo terapêutico e depois, no final, ela ria de si mesma, né, reconhecendo esse padrão que qual era. E sempre era assim, durante esses 10 anos. Ela entrava, sentava e dizia, ai, como é que eu vou começar? Nossa, é tanta coisa, eu tenho que escolher, só um pouquinho. Então, ela sentava e fazia sempre esse ritual de organizar a mente, para começar a associar, né? E depois ela ria, para aí,
Aqui a máquina tá engrenando. Mas voltando para a questão do porquê interpretar os sonhos fidelizam, né? Que aí só um pouquinho. Esse ponto que o Léo traz, a gente chama do que fazer materiais exclusivos para trabalhar na sessão ou trazer técnicas exclusivas, né? Como a gente está dizendo aqui no trabalho com sonhos. Então, esse pontinho também está na profissionalização. E por que eu trabalho com sonhos? Olha só que interessante. Você não fala sobre sonhos porque você provavelmente tem medo de falar sobre sonhos. Você tem medo que tirem você para charlatão, que tirem você para adivinho, que tirem você para mago. Seu cliente não sabe que falar sobre os sonhos tem um método sério, que faz sentido, que não é chute. Perfeito, Léo. Se você começa a falar sobre isso e ele começa a ver, né, o que você vai falar, ele vai colaborar. Porque se ele é aquele cliente comprometido, e o que a gente mais quer, né, Gabriel, é os clientes comprometidos. Não, com certeza, é outro nível. Não é aquele que vem porque a esposa quer que ele venha, não é porque está sendo pressionado pelos pais, não, é aquele que realmente quer. Eu já não aguenta mais, que ele chega, que não aguenta mais. É esse tipo de cliente que você quer, né? Não é aquele que você está segurando porque convém aquela entrada financeira, que nem é tão boa assim. Né? Então, avalia aí, né? Falar sobre os sonhos e perceber que falar sobre os sonhos vai ser falar sobre os personagens internos, aqueles que estão aqui dentro da cabeça, aqueles que a gente falou ontem. Exato, ontem na live. Aqueles que a gente falou ontem na live sobre o Antonino Ferro, sobre os personagens dentro da mente, sobre os cenários que a gente coloca. Isso vai dar uma virada no jogo para você e para os seus atendimentos, porque você vai falar... compreensão, né, Léo? Que fica muito fácil dos pacientes acessarem. E ninguém tem mais capacidade de falar disso com integridade, seriedade, do que você que está aqui nos assistindo, que estuda sobre sonhos, que está interessado sobre sonhos, que sonha, que escreve sobre sonhos, só está inseguro. E a insegurança vai terminar quando você começar a investigar. O primeiro processo é investigar. Fale sobre isso com todos os seus pacientes. E se você tem um nicho já definido, um avatar, você fale sobre sonhos no seu nicho e no seu avatar. Se é sobre sexualidade, fale sobre sonhos que envolvam a sexualidade. Tem uma pergunta aqui? Temos aqui. Então, vamos ver. A Clarissa está colocando para nós: o tratamento evolui muito bem quando há o desejo do paciente. A diferença é gritante. É verdade. E é esse tipo de paciente que a gente quer atrair. Né? A gente quer paciente que dê resultado. Assim como no nosso treinamento. Nós queremos terapeutas comprometidos, que decidiram que é o ano da virada, que chega. E basta. Chega de queixa, vamos agir, vamos lá, vamos pensar na estratégia, né? Chega de desculpa, né? Porque quem quer dá um jeito, quem não quer... dá uma desculpa. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos né? lá. Fidelizar significa isso. E o que a gente mais quer é pacientes, clientes com desejo de melhorar, com desejo realmente de evoluir. Isso porque o resultado dele é o nosso resultado, não é mesmo? Então, isso é fundamental. E eu diria que talvez por um cacoete de pensar mais nos conteúdos que virão do que sobre as regras do tratamento, os colegas não são tão assertivos nesse momento do contrato. Né? E eu acho que da primeira sessão, que envolve tudo, envolve como a dupla funcionou, envolve a experiência de contar algo que incomoda, que traz angústia, se recebeu ou não o acolhimento, e este ponto que também a gente está marcando. O cliente, na atualidade, ele quer receber algo, ele quer uma resolução para a sua dor. Então, ele tem que receber informação clara e eficiente sobre o seu tratamento. É possível tu melhorares
dos teus, né, da tua ansiedade, do modo como tu vem se sentindo, tão angustiado, fazendo psicoterapia, mesmo. Ou nível... Você pode melhorar no primeiro mês, pode melhorar depois de algumas sessões, né? Tu vai se sentir mais aliviado, tu vai ter um espaço para ti, isso vai entrar na tua rotina, no teu momento de bem-estar, né? Aqui tu vais cuidar. Então, tu incentiva a pessoa a reconhecer aquele espaço como um espaço de cuidado. E como eu falei, tem início, meio e fim, tem objetivos, tem clareza. Isso aí, gente, ajuda muito na primeira sessão. Na primeira, na segunda, na terceira, porque você vai ser testado por um bom tempo. Ele, né, ele não vai, vai criar uma aliança terapêutica de cara, né? A coisa se criar, já sabemos, se criar uma aliança terapêutica de cara, já sabemos que, né, talvez temos um indício de alguém que funciona mais no modo psicótico, né? Pois é, né? Porque o que a gente quer é que a pessoa saia melhor do que entrou, mais ou menos como a Clarissa está colocando aqui, né? A gente quer ressignificar o sofrimento da pessoa. Exatamente. E isso é o que a gente mais quer. E para a gente fazer isso, a gente tem que conseguir acolher, mas não só acolher, é que ela sinta que aquele espaço vai ser um espaço que algo de diferente vai acontecer, que ela vai encontrar soluções, que ela vai se sentir muito melhor estando ali, né? Que ela vai ficar a semana toda, se ela vem uma vez por semana, pensando, que a mente dela, o inconsciente dela vai continuar trabalhando. E isso é informação que você pode dizer para ela. Fora, no método que a gente trabalha aqui, o teu inconsciente vai trabalhar fora daqui contigo. Você vai notar, e às vezes você vai achar que a gente vai estar junto com você, sem a gente não estar, né? Porque são os seus personagens internos trabalhando, né? Conversando com você. E eles vão começar a conversar sem você se dar conta. Você vai começar a se dar conta depois que eles começar a atuar, né? E depois você vai querer também participar e ser ativo nesse processo. Tudo isso é informação que você pode falar para o seu cliente, sim, ele vai gostar de saber, né? Ele vai gostar de ver alguém que sabe o que está falando, que está seguro do que está falando e que fala em profundidade. Então, não deixe de falar sobre os sonhos, porque quando ele ver que você não é charlatão, que você não é mago, que você não é uma cartomante e tal, nada contra, nada de errado com cartomante, mago, ou com charlatão até sim. Né? Com charlatão, mas com mago, com cartomante, nada contra, mas a nossa parada aqui é outra, mas outro não sentido. Com os pacientes, né? E com os pacientes é outra história, é outro tipo de atendimento. O nosso valor trabalhando essas questões é com outro método, com um dos maiores, baseado num dos maiores gênios do século XX, que é o Dr. Sigmund Freud. É baseado nesse cara, que é um herói, um astro da Netflix. Não é mesmo? Não esqueçam disso. Sonha na Netflix, né? É baseado nesse cara. Esse cara que vira ícone da cultura pop do século XXI. Que coisa interessante, né? E aí que está, é uma técnica sofisticada, que a gente marca para o paciente. O que ele vai experimentar ali? É uma técnica científica, a gente vai te ajudar a conhecer o teu mundo interno, os teus personagens internos. E os teus personagens internos, tu vai começar a conhecê-los através dos teus sonhos também. E depois tu vai começar a conhecê-los nas situações em que tu está vivendo. Tu vai começar a reconhecer essas tendências dentro de ti, que a gente está chamando de personagens, e tu vai conseguir conversar com eles. Tu vai poder conversar com aquele superego. Esse termo mais técnico é nosso, mas é como se a gente estivesse dizendo para ele. Tu vai poder conversar com aquele superego super severo, tu vai poder entender melhor a passionalidade e a violência do teu id, tu vai usar a força do teu ego, a força do teu eu para mediar, né, e negociar entre esses que às vezes estão muito pirados. O que não pode, o ego está pirado. As outras estruturas até podem,
Mas se o ego falha, a coisa vai ficando mais complicada. E é por isso que os clientes chegam até nós, por causa desse tipo de desconforto, de sofrimento e de desespero mesmo. Muitas vezes estão desesperados. E sair de uma sessão sem sentir aquele aperto de 400 quilos aqui, né? Vale muito. Vale R$300, vale R$400, vale. Não é, Bia? Com certeza. E aí que está, o cliente, ele tem que sair com a impressão de ter recebido um bom atendimento. Que ele possa dizer, né, que ele foi atendido e não só se sentiu melhor, como recebeu algo. Tá? Então, pense, né, nesses convites que a gente vem fazendo para que tu possas melhorar o teu consultório, a tua relação com os teus pacientes, né? E que, claro, né, Léo, isso exige também que tu te proponhas a mudar, porque aqui tem vários pontos que são para sacudir mesmo e te trazer aí talvez uma transformação, talvez uma prática que atenda mais os teus interesses, né? Quando o Léo fala de nicho, avatar. Sem dúvida. Então, anota aí. Agora é hora de anotar. Vai fazer um exercício. Você vai fazer um pequeno passo a passo de como é que você vai introduzir o assunto dos sonhos com os seus pacientes, com os seus clientes. Tá? Desde a primeira sessão. Você vai anotar aí, né? Você vai anotar. Quer algumas sugestões? Sim. Começa, por exemplo, perguntando como é que você tem dormido, como é que são as suas noites de sono, né? Tu dorme sozinho? Onde é que tu dorme? Como é que tu te organiza para descansar? Tu consegue relaxar quando dorme? Como é a qualidade do teu sono? Tu sonha? Que tipo de sonho tu tem? Aí ele vai dizer alguma coisa, aí você já pensa em como quebrar uma objeção. Não sei, nunca prestei muita atenção. É mesmo? Tu sabe que sonhos são muito ricos, porque eles são uma radiografia para a gente, né, da situação que tu está passando. Eles podem te ajudar a descobrir como resolver as coisas de uma maneira muito mais rápida. Se a gente começar a prestar atenção e trabalhar com eles, porque eles têm um significado muito importante. E quando tu descobrir isso, tu vai ficar muito curioso e vai querer saber mais, e vai ver o quanto eles vão te ajudar aqui na terapia. E é verdade. É tudo isso aí, querido. Gente, sabe que eu não Isso é mentira. E eles não sabem disso. Eles não sabem, eles ouviram falar sempre de oráculos, de charlatões, os filmes falam. São outras, né? São outras coisas, ou coisas mais esotéricas, né? Voltando a dizer, nada contra, mas aqui a parada é outra, né? Aqui é Sigmund, aqui é Carl Jung, aqui é outra parada, né? Aqui a gente está mais nessa vibe. E tem bastante coisa com cinema também, sonhos que quem nos conhece, sabe que a gente gosta muito disso. Então é isso. Faça esse exercício, o passo a passo. Né? De dizer o que ele vai ganhar. E aí, quando ele disser o sonho para você, você já escreveu tudo isso que eu disse, você ainda coloque ali para você responder depois da sessão. Tá? Depois da sessão. Na primeira você não vai saber tudo. Então, você responde depois. Você vai anotar, você vai memorizar o sonho do cliente, depois você vai escrever. Que personagens têm este sonho? Qual é a trama deste sonho? Em que ambiente esse sonho acontece? E a partir daí, você vai começar a fazer relações com esses personagens e a mente do cliente. Né? Ok? 2 exercícios. Não um exercício só, né, completo. Assim, né? Começar a falar sobre os sonhos com os seus clientes e outro para poder começar a entrar no material onírico. Perfeito. Né? É um exercício com duas fases. A fase de apresentação, captação dos sonhos dentro da sessão, né? Vamos chamar assim, uma captação de sonhos. Você vai falar da importância dos sonhos do seu cliente, que ele não sabe que é importante. Você vai mostrar a importância disso, depois você vai captar esses sonhos, você vai registrar esses sonhos e você vai ver
o que vai fazer a análise desses sonhos, começando a ver, desconstruir ele, vendo quais são os personagens, sobre o que ele fala, qual é o contexto, e assim você vai criando. Né? Antes de chegar diretamente nos símbolos. Uhum. Vamos, sem pensar nos símbolos, Os tá? símbolos vai lá no Freud. Símbolos é depois. Ler. Primeiro você vai vendo assim, aquela história falando sobre o quê? Esses personagens são de que tipo? Uhum. Né? Expressam quais sentimentos e características têm, né? Exato. Que características têm esses personagens? Só aí você vai ter muitos elementos sobre a mente do seu cliente, sem você ter lido nada, sem você ter interpretado nada. Ok? E por hoje a gente chega, né, Débora? Acho que está por bom tamanho. A gente entregou bastante coisa. Se você tem alguma pergunta para nos fazer, essa é a hora, né, os minutos finais dessa live. Se não, você deixa seu comentário aí e a gente vai respondendo em outras lives os seus comentários, conforme a gente for vendo e achar importante para trazer. Então, para finalizar, posso contar uma mini historinha? Por favor. Enquanto o Léo falava, me vieram várias recordações de 2 pacientes que eu atendi já faz um bom tempo. Um deles, essa historinha curta, né? Um deles tinha se separado já há uns bons 10 anos, mas tinha uma cena, um ponto de dor, que era o momento que ele se despedia dos filhos e saía, então, da casa, que sempre retornava nos sonhos. E ele ficava uma semana mal, arrasado depois de ter esse sonho. E aí, o que aconteceu? Sonho perturbador. Né? O que aconteceu? A gente foi trabalhando um sonho, o outro sonho, e abrindo o sonho, e trabalhando, e ele prestando atenção, e ele ficou muito mais reflexivo, mais voltado para avaliar e dizer sobre seus sentimentos. Isso fez com que o tempo do tratamento desse uma corrida, avançou, ele entrou numa outra narrativa, ele não falava mais, hoje eu fui azul, amarelo, atravessei a rua, e aí eu falei com o gerente do banco. Era interno, era ele, o mundo dele, era o que ele sentia, por que não sentia os conflitos, o que foi aquele conflito, e isso fez com que ele pudesse sonhar um outro sonho, em que era um sonho, em que ele tinha muito nítida a sensação do abraço dos filhos. E aí ele entendeu que ele não deixou, ele entendeu, ele conseguiu se libertar dessa dor e avaliar que ele não tinha deixado os filhos. Praticamente, afetivamente, isso não tinha acontecido. Né? Que ele estava ali, que não, naquela cena ele não deu as costas, ele continuava pai. E isso aí fechou todas. Então eu me lembrei, foi um caso muito bonito. Ele ficou muito emocionado quando ele chegou nessa percepção. Né? Então é isso que eu quis ilustrar sobre o que o Léo falou para você sobre o exercício. Tá bem. Então, para terminar, e começar, assim, ó, nós vamos... Let's suppose that you were able every night para te anunciar, nós estamos falando desse tema que a gente adora. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your pessoal para a live de amanhã. Então, amanhã, um horário diferente. 2 horas da tarde, pega o teu cafezinho e vamos conversar como cobrar um preço justo pelo teu trabalho. Olha aí, que convite. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de precificação, vamos falar de valor e vamos falar da virada que tu vais dar nesse ano. Esse é o ano. Então, amanhã a gente começa com uma live, um horário diferente. Semana que vem a gente vai já regularizar tudo e vamos passar todas as informações. A gente está mudando de página, criando páginas para separar a clínica do consultório dos sonhos. E semana que vem vai estar tudo regularizado, tá bem? Então até amanhã, às 14 horas. Isso aí, pega um cafezinho e vem com a gente. Isso aí. Ou se não, vem depois. Tchau, tchau. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.